do mês. Tem aí o telão, a arte do tema desse mês? Cássia, tem aí? Você pode colocar para a gente? Nesse mês de maio, irmãos, nós vamos falar sobre arrependimento, quebrantamento e avivamento. E o livro de base para a gente falar disso vai ser o livro de Joel. Pastor, que tema doido! Por que a gente não faz um tema ser feliz? Como conquistar? Né? Como fazer algo legal na minha vida? E, irmãos, eu creio que a nossa igreja é Equeparque, eu não estou falando dos outros, não. Estou falando da nossa comunidade. Nós precisamos nos juntar em arrependimento, irmão Adriano. Tem coisas que nós precisamos nos arrepender. Primeiro, como pessoa, você, eu, e também como comunidade, como igreja, como união, como unidade. Tem coisas que nós já estamos nos arrependendo, estamos mudando, mas ainda tem coisas na nossa igreja que não agradam o Senhor. E quanto mais nós nos achegamos perto de Deus, mais vamos ter essa percepção de que a nossa vida precisa de arrependimento. Quanto mais maduro alguém for na fé, quanto mais perto de Jesus a pessoa andar, mais ela vai ser dura com os seus próprios pecados e mais ela vai ser misericordiosa, amável com os pecados dos outros. Então, o sinal de maturidade é enxergar o pecado no outro e não enxergar muito em si. E quanto mais a gente caminha perto de Jesus, a gente vai fazer essa evolução como a de Paulo. Olha, eu sou o menor dos apóstolos. Depois ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Falando acerca de que era pecador. E ele finaliza o seu último escrito dizendo que essa declaração é fiel, digna de confiança, de que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior deles. Você percebe que quanto mais perto eu caminho de Jesus, mais eu caminho em arrependimento, quebrantamento. Então, à vista, nós enxergamos no horizonte um grande derramamento do Espírito Santo sobre a nossa comunidade, mas sobre toda a igreja no mundo. Mas antes de chegar nesse horizonte, antes de chegar nesse lugar, onde nós estamos vivendo maturidade, estamos vivendo em Cristo, o Espírito Santo está fazendo grandes coisas, o Evangelho está se expandindo de maneira poderosa e milagrosa, de maneira rápida, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa vida, na nossa família, nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos de quebrantamento. Irmãos, eu vi muito tempo atrás, eu vi uns testemunhos, e tinha uma senhorinha na Bolívia, Madeusão, e ela orava, ela era uma mulher de jejum, de oração, de joelho dobrado, servia os irmãos na igreja dela, era uma igreja bem, sabe, em lugar isolado, assim, mas ela servia os irmãos com alegria. Ela era uma mulher muito de Deus, e enquanto ela orava e jejuava, olha isso, olha essa história, ela começou a ouvir, a ter uma visão de Deus, aonde tinha um monte de anjos que arrumavam mesas assim, e eles estavam com muita pressa, arrumando mesas, arrumando cadeiras, taças, sabe, como se estivesse arrumando uma festa de casamento mesmo. E ela ouvia, alguém já ouviu falar desse testemunho? Ela ouvia um relógio fazendo tic, 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 fazendo um barulhinho de relógio, e de repente o relógio para, tic. E aí ela fala, Senhor, o que é isso? E o Senhor revela para ela, fala assim, olha, já está sendo preparado o casamento da noiva com o cordeiro. Está sendo preparado. E ela fala assim, e esse relógio que tocou, e aí eu disse que o anjo que estava falando com ela, fala assim, minha filha, não há mais tempo a perder. Vocês precisam acelerar de se tornar parecido com Jesus logo. Enquanto ela estava ali, ela estava com umas vestes brancas, de repente ela começa a enxergar uma sujeira, roto, aquela veste rota, suja. Ela fala, Senhor, por que eu estou com essa veste rota? Eu caminho diante de Ti. E aí diz que o anjo fala assim para ela, fala assim, olha, até você que caminha comigo, ainda tem coisa em você que não me agrada, você também precisa mudar. Então, essa é uma visão que eu lembro, que eu escutava muito quando eu era jovem.
Eu tinha gravado e eu ficava ouvindo aquilo ali. E eu lembrei para contar essa história para vocês, porque a gente precisa ser rápido, irmãos. Não dá mais tempo para ficar esperando um processo. O irmão Léo falou ontem na junta assim, que não tem processo, tem um preço para pagar. Ou você paga ou você não paga. O Léo foi ousado, falou isso aí. E é verdade. Não dá mais tempo para esperar. Quando Deus tocar no meu coração. Irmãos, obedeça a Deus. O tempo corre. E o destino das nossas almas, das almas da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, dependem do arrependimento que vai ser gerado pelo Espírito Santo, do quebrantamento que vai ser gerado pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Quem aqui deseja avivamento? Eu desejo também. Mas avivamento é um negócio perigoso, irmãos. Avivamento é perigoso se eu não estou preparado para ele. Assim como energia elétrica é muito bom, mas é perigoso. Caminhar perto de Deus é perigoso, mas é a melhor coisa que nós vamos fazer, amém? Então, que o seu coração possa estar incendiado com isso. E eu queria ler Joel capítulo 1. Todas as pregações desse mês vão estar baseadas em Joel. Vamos ler rapidinho? A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos, e os seus netos, a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão. Suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhe a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Você está imaginando a cena do que está acontecendo? Ele está falando de pragas de gafanhotos, de invasão de inimigos, de destruição de tudo que na época deles era a riqueza deles, das videiras, das macieiras, das figueiras. Olha isso. Planteiem como uma virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Olha que texto, irmão, você está acompanhando, você está tentando imaginar essa profecia, o que está acontecendo? E aí ele diz assim: ponham vestes de luto, ó sacerdotes. Planteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas. Do templo do seu Deus, decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia solene ou sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos?
e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus. As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Gente, que texto triste, não é? Quem leu esse texto falou assim, pastor, que texto triste. Só desgraça. A primeira coisa aqui que ele fala são dos gafanhotos. E ele fala o nome de gafanhotos. O devorador, o cortador, o migrador. E aí, inclusive, vamos deixar acertado isso, devorador não é demônio, tá, irmãos? Devorador é um gafanhoto. Devorador é um gafanhoto. Naquela época, a economia ela era agropastoril. O que significa? Plantação e criação de animais. Então, se um gafanhoto começa a comer as suas plantações, automaticamente a economia daquele país acabava. Então, Deus está dizendo que milagrosamente, inclusive tem um texto de Malaquias, que milagrosamente, quando eles colocavam, eram fiéis nos dízimos, nas ofertas, Deus milagrosamente protegia as plantações deles, e eu acredito que esse princípio ainda é válido para hoje. Mas você não tem uma plantação na tua casa, a não ser que alguém aqui é agricultor, dependa, né, da safra de soja. Deus pode fazer milagrosamente. Assim como ele diz que praga nenhuma chegaria na nossa tenda. Porque naquela época as tendas eram feitas de couro e geralmente depois de um ano elas já estavam perfuradas por pragas. Ela tinha que trocar de novo aquela cobertura de couro. Mas, milagrosamente, a nação de Israel experimentava essas coberturas de couro durando muitos e muitos anos, porque as pragas não chegavam na casa deles, porque a unção de Deus, a bênção de Deus estava sobre aquela nação. Isso é maravilhoso ver como que Deus cuida dos seus. Mas o retrato que a gente vê aqui não é esse. O retrato que a gente vê aqui é que esses gafanhotos estão vindo. E esses gafanhotos podem ser entendidos da maneira literal. Eram gafanhotos físicos. Praga de gafanhoto, trazendo destruição econômica para o país. E ele vai dizendo que não teve jeito. O que um tipo de gafanhoto deixava, o outro vinha e comia. O que ele deixava, o outro vinha e comia. E aonde não sobrou nada. Só que tem uma outra coisa, irmãos. Junto com a praga de gafanhotos, a colheita não vai bem. O que acontece? Fome, por consequência. O retrato é tão difícil que ele não fala que está acontecendo só isso. Se está acontecendo uma crise econômica, ótimo. Ele fala também que está entrando, ele fala assim, os inimigos invadiram o país, e os dentes deles são como dentes de leão. E aí ele está retratando aqui, naquela época, no período que está sendo escrito Joel já está vendo que já aconteceu várias invasões, mas a maior delas foi a invasão da Assíria, o Império Assírio, que era muito maldoso, invadiu todo Israel, levou todo mundo cativo, e sobrou uma lâmpadazinha, que era Judá, a cidade de Jerusalém, e uma ou outra cidade em volta. Tinha sobrado dessas destruições. Mas ainda aquilo ali não era suficiente. Já no período que Joel está escrevendo o texto, ele começa a ver a aproximação de outro império. O Império Babilônico. Ele está vindo, ele é um exército muito forte, e ele quer destruir Jerusalém, e isso realmente acontece. Em 586 a.C., o Império Babilônico, Nabucodonosor, vai lá e acaba com Jerusalém de vez, queima o templo. Mas Joel está escrevendo isso um período anterior ao que vai acontecer de destruição. Mas ele já vê um período de crise. O que a gente vê aqui é que o pessoal ouviu essa profecia como ouviu a profecia de Jeremias, como ouviu a profecia de outros profetas daquele tempo, e não deram ouvidos.
E por que eles não deram ouvidos? Porque o coração deles era endurecido pelo engano do pecado. Porque o coração deles era um coração idólatra. Porque o coração deles era duro para com Deus. E o cenário aqui é um cenário de crise, é um cenário de inimigos destruindo tudo, não tem água, eles secam os ribeiros. Eu não sei se você sabia disso, mas é uma tática militar, principalmente antiga. Eu estou indo para aquela cidade, eu quero que eles se rendam logo, eu vou cortar o abastecimento de água da cidade, então eles vão ter sede e vão se render mais rápido. Eu vou cortar todas as árvores para que não sobre nenhuma frutinha para eles comerem no pé. E assim eles vão ter desânimo de viver. Agora, qual que é a ordem que é dada para eles? Chorem, ministros do Senhor. Existem momentos, irmãos, que Deus nos manda nos alegrarmos. Vamos se alegrar, gente. A alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo fala, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Mas a ordem aqui não é de alegria, não. A ordem aqui é, chorem. Ponham vestes de luto. A ordem aqui é de arrependimento. A ordem que é dada aqui para o profeta Joel é falar assim, nós estamos numa crise que se a gente não se mover em arrependimento, em contrição, em quebrantamento, não tem o que vai nos salvar. A situação é tão ruim, a crise que nós estamos enfrentando aqui é tão terrível, que se a gente não acordar para a vida, o negócio pode ser ainda pior. Alguém já ouviu falar da lei de Murphy? Lei de Murphy, tudo pode piorar. Não é assim ou não é? A lei de Murphy fala isso, está 3-0 para o meu time. Aí o outro time vai lá e empata. Você fala, nossa, empatou. Aí o outro time vai lá e vira. Você fala assim, meu Deus. Estou dando um exemplo do futebol aí, bem banal, né, irmãos? Tudo pode piorar. E por causa do pecado, irmãos, eu queria dizer para vocês que as coisas tendem sempre ao caos. É mais fácil arrumar a casa ou bagunçar? Irmãos, você sabe que o homem tem uma regra, não sei se você sabe, o homem tem uma regra. Tem aquela roupa, por exemplo, essa roupa eu vou usar aqui hoje, mas eu vou chegar lá em casa, ela não está suja, irmãos, para ir para o cesto. Onde que eu vou colocar ela, gente? Onde eu vou colocar, irmãos? Pendurada na cadeira. Ou no sofá, ou na poltrona. Porque ela não está limpa para ir para o guarda-roupa de volta, mas também não está suja para ser lavada. Irmãos, eu sei que minha poltrona lá eu fui colocando. E a Vânia falou assim, dessa vez eu não vou arrumar, não. Você vai, é você. Você tá tirando eu já. E ela arrumou a última vez agora. Ela arrependeu. Sabe quando Deus tem dó da pessoa? Fala, eu não vou mais, lá em Juízes, né? Não vou mais salvar vocês. Aí a Wanda foi lá e arrumou de novo. Irmãos, faz um dia que ela arrumou, eu estou vendo umas roupinhas, ela falou, meu Deus, daqui a pouco vai virar um monte aquilo lá de novo. É mais fácil bagunçar do que arrumar. É mais fácil guardar rancor do que perdoar. É mais fácil a gente romper a aliança do que guardar. É mais fácil parar de pecar do que continuar pecando. É mais fácil continuar pecando do que parar de pecar. É mais fácil. O mundo tende ao caos. E há necessidade do que a gente está vendo aqui, e eu vou sair um pouco do texto, e vou ir para o tema da mensagem, mas ele está baseado nisso aqui, nós vivemos um tempo de crise, irmãos. E a pior coisa é achar que está tudo bem. A pior coisa, irmã mãe da Larissa e da Mirella, é a gente achar que as coisas estão tudo bem. A falsa sensação, Gustavo, de bem-estar. Às vezes a gente está pecando em alguma coisa, Deus está falando, e aí acontece algo bom, a gente recebe uma promoção no serviço, alguma coisa melhora na nossa vida, aí a gente fala assim, glória a Deus, a gente cria uma sensação que Deus está nos aprovando. E não é porque algumas coisas estão melhorando, estão dando certo na minha vida, que Deus está me aprovando. Já teve dias de Deus estar reprovando o meu ministério e a igreja está lotada. Como quem está aqui já desde o começo sabe. Quando o Senhor começou a ministrar muitas coisas no nosso coração.
A melhor fase do ministério de Jesus foi quando todo mundo foi embora e sobrou os 12. Porque aqueles 12 ali iam mudar o mundo. Vocês estão entendendo, gente? Nós estamos vivendo um tempo de crise. Se você olhar no versículo 5, olha o que ele diz, Joel 1:5. Acordem bêbados e chorem, lamentem todos vocês que bebem vinho. Porque ele foi tirado de vocês. Ele está dizendo que não tem mais alegria. E se tem uma coisa que é ruim para a igreja, é muito ruim para a igreja, principalmente ocidental, que nós não sabemos sofrer. E sofrimento é parte essencial de quem quer seguir a Jesus. Wesley, não tem como, irmão. Se você quiser amar a Cristo, você se fará inimigo do mundo. As pessoas não vão gostar de você, por causa de Cristo. Não tem como você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Uma hora você vai ter que posicionar alguma coisa, vai pegar mal, você vai perder amigos. Não tem como a gente caminhar com Jesus sem assinar o pacote todo. Eu e a Wanda estávamos numa pregação, a gente estava pregando, ministrando, ela pregou, depois a gente teve um bate-papo, e um pastor deu um checklist lá. Faça isso. Ele usou a palavra, estava bíblica. Não estava cristocêntrica, mas estava bíblica. Faça isso, que vai dar certo aquilo. E eu percebi como essas pregações, irmãos, de pessoas que nós amamos, são engraçadas, elas prejudicaram a gente de viver o Evangelho. Então é aquela pregação, 7 passos para ser feliz. 7 passos para estar perfeito no seu casamento. 5 passos para nunca mais ter problema tal. 10 princípios de sabedoria para que você nunca mais chore. Mas peraí. Aí a gente cria um evangelho e pega da Bíblia, fora do contexto, distorce o texto, fora da Bíblia, sem analisar o todo do que Jesus quer. E a gente cria um evangelho onde nós somos superiores a Cristo, porque Cristo disse muito claramente, irmã Lana, se vocês não são maiores que o Senhor de vocês, ninguém é maior ao seu Senhor, se perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Se eu fui odiado, vão odiar vocês também. Se eu passei por aflições, vocês também vão passar. Tenham paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então ele não está dizendo que não vamos ter problema. Não está dizendo que não vamos ter dificuldades, que não vamos ser apertados, que não vamos sentir falta das coisas. E eu quero dizer uma coisa, irmãos. Muito provavelmente, essa crise que se está estabelecendo aqui em Joel 1, foi enviada pelo próprio Deus, para punir o pecado, mas não só para punir o pecado, para acordar aqueles que ainda iam de ser remanescentes. Irmãos, pensa comigo. Eu sempre ensinei isso em discipulado. Olha, antes da queda, antes do pecado, do Adão e Eva lá, pegar a árvore do fruto proibida e comer, do conhecimento do bem e do mal. Antes disso era tudo perfeito, o homem era perfeitíssimo. Não faltava nada, a coisa era linda, era maravilhosa. E era mesmo. Mas eu não sei se você notou, quando Deus cria o homem de propósito, com limitações. Até lá no Éden. O homem no Éden tinha que comer para viver. Se não comesse, morria. O homem no Éden, eu quando era criança, mais ainda. Tinha hora que eu não gostava de ajudar meu pai lá na loja dele. Que a gente ficava lá raspando o cocô do passarinho e tal. Nossa, dava muita preguiça de fazer essas coisas. E aí, a gente não queria fazer isso. E eu falava assim, nossa, que raiva do Adão e da Eva, lá não tinha serviço e tal. Mas não é verdade. Não tinha pecado, mas serviço tinha, inclusive tinha ordem. Vocês vão cultivar o jardim, vão guardar e cultivar. Não é, nem a criação perfeita de Deus trabalhava para a glória de Deus. Não era igual o pecado trouxe uma maldição no negócio do trabalho, né? A maldição do pecado faz o trabalho ser muito mais difícil do que era. Gente,
Se você lê lá o relato, quando Deus vai criar a mulher, fala que que o Adão dormiu. Eles tinham necessidade de descansar até mesmo na época que não tinha pecado. Tinha que dormir. Tinha dia e noite para dormir. Deus não criou a gente para ser ilimitados. Deus não criou nós para sermos super-homens, super-mulheres. Deus nos criou com limitações. E aonde está o pecado? E aí a gente vai entrar nisso, porque o que a gente precisa se arrepender? Precisamos nos arrepender do pecado, do mesmo pecado que seduziu a Eva e o Adão lá. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. E Deus não me criou para ser Deus, Deus me criou para ser um homem, um ser humano. O erro é quando eu quero ser Deus, eu quero ser espírito demais. Deus me criou com corpo, alma e espírito. Vocês estão entendendo, gente? Por que nós reclamamos tanto das limitações? Por que as limitações, sejam da igreja, sejam da família, sejam nossas próprias limitações, elas nos frustram tanto? Tem mulheres que sofrem com dor. Minha esposa, por exemplo, ela sofre com muita dor. E aí eu oro, Deus tem feito algumas coisas, ela tem cuidado da saúde, e eu oro para que melhore, irmãos. Eu creio na cura do Senhor sobre a vida dela. Eu sei que tem outras irmãs que também sofrem de dor aqui. Mas a pergunta é, vocês já perceberam que a gente não quer que os nossos filhos sintam dor? Nós não queremos que eles se machuquem. Eu estava vendo um estudo, aí tinha os brinquedos dos 100 anos atrás. Eram os brinquedos que as crianças morriam, se matavam, sabe? Eles eram perigosos demais, tipo, o balanço, tipo, dava volta. Era um negócio. Quem aqui já brincou com um negócio desse que não foi arrumado? Aí o pessoal criou, depois de uns 50 anos, uns brinquedos que só machucava feio, mas não matava. Vai ver os brinquedos de agora, irmãos, das praças. Não tem como a criança machucar, nem machucar. Você não vê, tem pai e mãe que fica tão ali, que a criança não pode cair, machucar o joelho, deixa machucar um pouco. Você está poupando a criança de viver, de ser um humano, sentir dor, arrumar, consertar, passar o metiolate. O metiolate não dói mais. Minha opinião, tem que voltar ao que dói, agora na época deles também. Porque a ideia, criançada, jovens que estão aí, do metiolate, não é só curar a ferida. Era você esquecer da dor do machucado, com a dor que o metiolate estava causando. Eu acho que era essa a ideia do negócio. Irmãos, nós criamos um mundo onde não tem dor. Estou com dor de cabeça, já vou tomar um remédio na hora para passar a dor. Não posso sentir dor. Não posso ter limitação. E qualquer coisa que seja um limitador, eu não enfrento aquilo. Eu não enfrento aquilo. Por quê? Porque a mentalidade que o diabo colocou na nossa cabeça é qual a mentalidade? Vocês são Deus. Vocês não podem se submeter a desconforto algum. E o exemplo de homem perfeito, que é Deus de eternidade em eternidade, Cristo Jesus. Ele se esvazia da sua glória e fala, eu vou ser homem limitado então. A grandeza de Deus está no seu esvaziamento e nas suas limitações. A grandeza de Cristo, a sabedoria de Cristo está na cruz. Por isso que quando Paulo está pregando aos Coríntios, ele fala assim, judeus, vocês querem poder de Deus? Olhem para a cruz de Cristo, lá está o poder de Deus. Olhem para o Filho de Deus, para o Deus de eternidade em eternidade, Deus Filho, crucificado, lá está o poder de Deus. Gregos, vocês querem sabedoria, gregos? Olhem para a cruz, ali está a sabedoria de Deus. Mas nós não. Nós seguimos a lógica da serpente. Eu sou Deus. Eu não posso ter nenhuma limitação.
Eu não posso vencer minhas dores, eu não posso... E a gente vai dando desculpas para obedecer a Jesus Cristo. Sem se lembrar que Ele paga o preço do pecado por causa de nós, mas Ele não diz que agora já era, pode viver sua vida do jeito que você quer. Ele fala, quiser me seguir? Pega a sua cruz agora. E cada um tem uma caixinha de limitações, de sofrimento que vai passar, se quiser ser um genuíno cristão. E deixa eu falar para você, você não vai morrer não, tá? Se morrer, você vai ver o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que nenhuma tentação veio sobre você que se não fosse humana, mas Deus é fiel, que não permite ninguém ser tentado mais do que possa suportar. Não só para tentação de pecado, mas de lutas mesmo, de provas. Se você está passando uma fase muito difícil hoje, eu quero falar para você. Eu quero dizer para você. Você aguenta. Vai passar. Tem um Deus que está cuidando de você, que viu, Ele não está ignorando o seu sofrimento. Ele só acha que aquilo ali vai te ajudar a se parecer mais com o filho dele. Se ao invés de a gente lidar com o sofrimento e com a limitação como coisa ruim, e lidarmos com ela como se fosse dádiva, Deus está me dando um presente. O irmão complicado. Quem conhece o irmão complicado? O irmão sabichão. Guilherme levantou as duas mãos. O irmão que é mimimi. Quem conhece o irmão mimimi não olha para o lado se ele está do seu lado. É muito ruim. Quem sabe aquele irmão não está me ajudando a ser mais misericordioso. Tudo bem, irmão. Dá um abraço aqui. Porque às vezes a gente não é mimimi, mas a gente é grosseiro com os outros. E se Deus escolheu, por sua grande soberania, juntar tudo nós, pecador, junto aqui nessa comunidade, na sua junta, na sua família, e de propósito colocou essas pessoas do seu lado, porque Ele é soberano, Ele escolheu que será sessão nesse lugar. Porque essas pessoas, esses irmãos, iriam ajudar você a ser mais parecido com Jesus. Mas eu percebo que nós estamos como Joel, como o livro de Joel fala, bêbados. E Deus nos chama hoje, chorem. Chorem, sacerdotes. Chorem, ministros do Senhor. Proclamem um santo jejum. E nós vamos entregar o jejum dessa semana e vamos começar outro. Semana passada não entregamos, né, irmãos? Tem irmão que continuou, falou, pastor, você não entregou, eu continuei, glória a Deus. Irmãos, nós necessitamos entender o estado que nós estamos como igreja. Se você tem aquela barreirinha ainda com aquela pessoa, aconteceu alguma coisa, vocês não sentaram, tem aquela barreirinha, ainda às vezes tem. Fala assim, pastor, eu perdoei já, tal, até conversei, mas ainda eu sinto um negocinho na barriga, só de ver a pessoa. O que é isso? Ainda não está totalmente tratado, ainda vai precisar do Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Às vezes vai precisar conversar mais uma vez. Olha, estou perdoando, olha, eu quero esquecer isso. Dói, não dói, irmãos? Dói, mas a gente precisa ser igual a Jesus. Queria ler com vocês, eu estou finalizando já. 2 Coríntios 12. A palavra que sai desse altar
não vai ser, isso os irmãos também que estão pregando aqui, estão sendo treinados, não pode ser manual de autoajuda. Amém? Isso a gente pode aconselhar quando estiver no discipulado, pode dar bons conselhos, glória a Deus. Mas o Evangelho, ele é um convite ao arrependimento e um convite ao sofrimento que liberta. Amém? Talvez a gente é muito orgulhoso e está acontecendo algumas coisas na nossa vida, porque Deus sabe disso, e se Ele é um bom pai, Ele não vai deixar. Quem acha que Deus é um bom pai? Então, sei lá, eu estou andando na rua e de repente eu vejo o Yuri, é só um exemplo, tá, Vi e Fran? Num lugar que não é um bom lugar, e agora ele tem 8 anos. 8 anos? 8 anos. Eu vou pegar ele, monta no carro. Vou levar ele de volta para a casa dele. E não vou falar nada para ele. Mas eu vou falar um bolão de coisa por Vinícius e para Fran. Por que o Yuri está fazendo ali? Isso com 8 anos. Estou falando de quando ficar mais velho, não tem coisa que não tem que fazer. Porque eu falava, eles não são bons pais. Se o Yuri está naquele lugar perigoso, ruim, digamos que seja um lugar bem ruim, eu vou ficar bravo com eles. E eu quero dizer, Deus não é um pai ruim, não. Ele é um bom pai. Ele é um pai responsável. Talvez está acontecendo umas coisas na sua vida, você não está entendendo. Eu não estou me sentindo. É o pai te disciplinando. A Bíblia fala que o pai não poupa a vara no filho. A Bíblia fala em Provérbios, pune seu filho com a vara, e você livrará a alma dele do inferno. Você acha que Deus quer que a gente vá para o inferno, irmãos? E Ele sabe que a vara ajuda a não ir para o inferno. Então Ele fala, Senhor, mas nunca acabe essa luta, que Deus te ama muito. Se o negócio ficar muito cegadinho para você, você fica orgulhoso, você já não quer mais saber. Então está difícil, fica feliz que está difícil. Segunda Coríntios 12, 7, Paulo fala que teve várias visões, ele era um homem muito letrado, ele era um homem muito cheio do Espírito Santo também. E ele teve revelações, irmãos, que Deus permitiu que ele visse tudo que João viu no Apocalipse, mas não permitiu que ele falasse. Jesus permitiu que ele visse e permitiu que ele escrevesse. Talvez Paulo viu a mesma coisa que João viu lá em Apocalipse, o trono e tal, no terceiro céu. E olha o que Paulo vai dizer, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Deus permite que o diabo me atormente? Permite. Em certas situações ele permite. Para que você abaixe a bola, para que você acione o modo guarda levantada. Eu sou humano, sou homem, sou de carne e osso e necessito de Deus. Porque facilmente, em períodos de paz, nós abaixamos a guarda e achamos que não precisamos de Deus mais. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por que você está fugindo de fraqueza? Por que você está... Não estou falando de pecado. Pecado é pecado, tem que se arrepender. Um dia um irmão chegou em mim e falou assim, eu tenho fraqueza, sabe, pastor? Não, vamos dar o nome certo, você tem pecado. Pecado tem que arrepender e parar de fazer. Fraqueza é algo involuntário, não é culpa minha. É uma desventura, acontece alguma coisa na vida que me submete a situações que eu não queria passar. Isso chama-se fraqueza. Ele fala, a minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está falando assim, o meu poder, essa palavra aperfeiçoa é que ele se torna perfeito. O poder de Deus se torna perfeito em meio à nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, irmãos, então a última coisa que a gente vai falar, Deus, eu dependo totalmente de Ti.
Enquanto ainda a gente tem coisas a nos apegar e a proteger, aconteceu isso, eu faço aquilo, resolvo. A gente não consegue experimentar o poder de Deus perfeito nas nossas vidas. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Agora eu entendo o porquê Paulo não fazia carta chorando pitanga para os caras. Ele estava preso. Se alegre, fica feliz, Deus é bom, estou pregando aqui na cadeia, está dando tudo certo. Ele entendia que aquilo era um presente de Deus. Deus amava tanto ele que não queria deixar ele se perder. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Quem aqui já foi insultado? Você gosta? Paulo ficava feliz em ser insultado. Tal pessoa falou tal coisa para mim, eu não gostei. Meu Deus. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Irmãos, eu queria finalizar. Quanto mais dependente eu sou de Deus, mais eu posso me tornar o padrão de bem-aventurado que está lá em Mateus 5. E eu posso fazer isso na abastância, é difícil. Eu posso fazer isso quando está tudo certo. O certo é fazer quando está dando tudo certo. Mas nosso coração é tão enganoso, a gente é pecador, irmãos, a gente parece que não consegue. E aí, a gente experimenta períodos de crise, como o pessoal de Joel estava experimentando. Eu creio que existem muitas coisas que precisam acontecer na vida dos irmãos aqui. Coisas que precisam ser destravadas. Mas elas passam por arrependimento e quebrantamento. Talvez você está vindo aqui hoje falando assim, nossa, por favor, pelo amor de Deus, está tão difícil minha vida, eu preciso me sentir cuidado. Eu quero repetir o que eu preguei quarta-feira. Eu, o Senhor, habito num alto e sublime lugar, mas também habito com o quebrantado e com o contrito de espírito, para reavivar o ânimo deles, para dar vida para eles. Talvez hoje você está precisando de colo, Deus tem colo para te dar. Talvez hoje você está precisando de uma palavra de afirmação do Senhor e Ele está te dando, eu estou com você. A promessa que Jesus fez, Ele continua cumprindo, eu vou estar com vocês todos os dias. Para de voltar lá para Deuteronômio 28 e falar assim, se eu obedecer fielmente à voz do Senhor, Ele tem que me abençoar isso, e acontecer isso. Irmãos, lá foi para Israel, Israel não cumpriu. Os princípios se estabelecem para nós, sim, mas a nova aliança estabelecida pelo sangue dele, ela tem uma promessa exclusiva. Vou estar com vocês. Isso é melhor do que ter só bênçãos dele sobre a nossa vida. É muito bom saber que no dia da bênção e no dia do mal, Ele está comigo. Que nós possamos mudar nosso foco. Por que eu busco a Deus? É para ser abençoado? Por que eu busco a Deus? É para ter alguma coisa? Por que eu busco a Deus? Porque eu quero ter uma vida estabilizada, que Deus pode pesar a mão em mim. Ou eu busco a Deus por quem Ele é. Ou eu busco a Deus porque eu sei que Ele é fiel, porque Ele é digno da minha adoração. Essa pergunta nós fazemos hoje. Nós temos que ter fé para que Deus faça milagres na nossa vida e nos abençoe. Mas temos que ter mais fé ainda para crer nele se Ele não fizer nada. Amém? Vamos orar.